Começando a nossa live por aqui. Hoje o dia tá corrido, mas vamos falar sobre questões trabalhistas. Não é um assunto tão chamativo, não é um assunto tão popular, eu sei. Trabalhista não é uma área que todo mundo gosta, mas é importante de ser falado, principalmente... Obrigada, Ciane. É uma área muito importante da gente falar. Bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Trabalhista é uma área muito importante da gente conversar, porque é uma área que eu e a Thaís, a gente sempre tá enfrentando com os nossos clientes. Entra no mesmo universo de que as pessoas esquecem que o empreendedorismo, você precisa ter uma compreensão total do seu negócio, né? E eu acho que falta muito disso quando vão abrir clínicas, mesmo nos hospitais também, há uma dificuldade de compreender como que tudo isso é gerido. Então é muito comum ter algumas questõezinhas que a gente tem que ir trabalhando com os clientes nessa área de trabalhista. E por isso que eu achei importante trazer aqui para vocês, porque é muito comum no nosso dia a dia a gente ter que falar com os clientes sobre isso, a gente ter que tratar dessas questões. Então eu achei importante trazer aqui para vocês. Alguns avisos que são sempre importantes. Obrigada, Thiago. Alguns avisos que são sempre importantes. O fato de que na comunidade do Biodireito a gente sempre está postando sobre esses assuntos que a gente traz aqui com muito mais profundidade. Lá tem, além de explicações sobre os assuntos, tem mais elementos para vocês continuarem estudando sobre isso. Então vale a pena participar, é 100% gratuito. Não deixa de ir no nosso link da bio, que você entra direto lá na comunidade do Biodireito. E a gente tem postado também essas lives. Toda vez que a gente consegue baixar, fazer o download da live, a gente coloca lá no YouTube do Bioéticas na Prática. Então, se você não conseguir assistir algum dia por alguma questão de horário, trabalho e tal, ou não puder assistir, você pode ir lá depois no canal do YouTube do Bioéticas na Prática e ver se você tem acesso à live, porque às vezes o Instagram não deixa a gente baixar, tem isso também, né? Então, às vezes é complicado a gente falar que sempre vai estar lá, porque pode ser que a gente não consiga fazer o download. Mas voltando para a questão de hoje, então eu achei importante a gente começar a trabalhar essas questões de direito trabalhista e o que é preciso entender nesse contexto do biodireito sobre trabalhista. Isso, inclusive, foi uma das questões que perguntaram pra gente, acho que em outra live. Então, é interessante a participação de vocês, porque aí a gente vai vendo o que eu posso trazer mais pra você e tal. E essa foi... Opa! Voltei. Essa foi uma das perguntas que foram feitas sobre o que eu preciso entender de trabalhista, né, para exercer o biodireito. É importante a gente saber que biodireito não é só direito civil. Eu acho que essa é uma primeira... algo que tem que ser levado por vocês. O biodireito, ele é muito mais amplo e ele vai precisar de todas as áreas. Até para resolver questões que, teoricamente, são da área civil, a gente precisa de um conhecimento de todas as outras áreas. Eu também queria falar, né? Hoje é dia 11 de agosto, então, feliz dia do advogado para todos nós, né? Se você está se formando, se isso é algo que você quer exercer, feliz dia do advogado para todos nós. Hoje é nosso dia, então parabéns para todos. E o biodireito, ele é muito mais amplo do que isso. Inclusive, foi algo que eu achei importante de trazer para vocês. Colocando para carregar, a bateria tá morrendo.
Eu estava pensando sobre o que significa a advocacia, né? E é interessante como a advocacia tem mudado nesses últimos tempos e a importância de a gente agregar conhecimentos para a nossa atuação. Esse ramo de atuação que a gente mostra para vocês é um ramo que a gente pode dizer que é muito mais dos tempos que a gente vive do que de qualquer outro tempo que já passou. A advocacia ela tem mudado muito, né? E essas questões trabalhistas, elas vão se encaixar dentro desse momento do preventivo, do consultivo e a importância de a gente trabalhar isso antes que outros problemas venham a acontecer. Algo que eu gosto sempre de falar para os nossos clientes é que a justiça trabalhista, ela não é tão piedosa, vamos falar assim, como a justiça civil. Como civil, né? A justiça trabalhista ela é muito mais dura e as penalidades são muito maiores do que se a gente for comparar, por exemplo, com danos morais do universo da área civil. Então, a importância de ter uma regularização da situação, ela é fundamental. A gente já trouxe aqui, para quem acompanha a gente já há algum tempo, sabe de alguns causos que a gente traz para vocês, mas já aconteceu mais de uma vez de a gente entrar em novas empresas e terem 60 profissionais trabalhando ali sem nenhum contrato. Tudo a partir da cultura da oralidade. Eu vi que a Thaís trouxe para vocês sobre cultura da oralidade ontem, falou um pouco, e isso continua sendo válido nesse momento agora que a gente fala. Dentro do mundo da saúde, é muito comum tudo ser combinado, ser no aperto de mão, ser o colega que vai cobrir o outro colega no plantão e não ter nada registrado. Geralmente, por exemplo, nessa questão de plantão, principalmente quando eles acabam de se formar, uma coisa que é muito comum é um dos profissionais ser o contratado, efetivamente. Geralmente, a pessoa que está contratada é a pessoa que vai organizar o plantão, e aí você vai fazer o plantão no nome daquela pessoa que está contratada, mas aí você tá de caixa 2 ali, né? Você vai cobrir o plantão, na verdade, de quem contratualmente foi efetivado naquele serviço. Então, é muito comum esse tipo de coisa e é muito problemático também, né? Claro que existem diversas outras questões envolvidas aí, mas é muito problemático esse tipo de coisa acontecer porque você perde o referencial do que é obrigação de quem é ali dentro. E quando a gente fala sobre questões trabalhistas, a gente tem que pensar em todos os polos que estão envolvidos nessa relação da saúde. Então, é muito comum os prestadores da saúde não estarem contratados e vários outros, bom dia, e vários outros funcionários ali da clínica também não terem contrato, ser tudo combinado no boca a boca, e isso vai causando problemas, principalmente, dia desses, um dos nossos clientes estava falando que a assistente de laser deles simplesmente não estava indo, estava mandando atestados ela conseguia atestados e ia enviando, e aí eu falei, ok, como que tá no contrato? E não tinha contrato, então fica uma relação muito complexa quando os problemas começam a surgir. E com a pandemia, essa questão ela se tornou mais grave ainda para quem não tinha esses contratos por causa da situação que a gente estava passando. A gente falou para vocês, né? A área da saúde ela é uma área essencial. Então, não teve uma parada. Na verdade, no início teve uma diminuição dos pacientes, mas raros foram as clínicas que fecharam. Algumas clínicas fecharam, mas assim, a maior parte das clínicas que a gente trabalha, elas tiveram que se adaptar a essa nova realidade. E principalmente no começo, que a gente teve que fazer férias coletivas para imaginar como que ia trabalhar aquele cenário novo ali e por aí vai,
a falta de contrato foi muito complexa. Então, é importante a gente sempre olhar, estão falando aqui, né? Laboratórios fazendo a mesma coisa, surreal. É muito comum mesmo isso acontecer. E a regularização dessas situações, elas são fundamentais. E aí a gente tem duas opções que são as mais comuns. O primeiro é o contrato seletista e a importância de vocês lembrarem para a alta direção o que isso significa, né? Os valores que isso vai implicar, o valor de imposto, o valor de tudo. Contratar pessoas é muito caro. Quando a gente começa a administrar o nosso próprio negócio, então administrando o nosso escritório de advocacia, é muito visível e perceptível como é caro contratar uma pessoa no Brasil. Meu Deus do céu, a quantidade de impostos que tem é altíssima. Então, algo que acaba sendo muito comum é a pejotização do trabalho. E aí, esse é um cuidado que vocês têm que tomar muito grande. Por quê? Porque quando você vai realizar um contrato de prestação de serviços com o PJ, a gente precisa sempre lembrar dos elementos que vão denominar um vínculo trabalhista. Porque a fiscalização, ela pode não ser uma fiscalização tão assídua, mas ela acontece. E quando ela acontece e a situação é de pejotização, isso daí vai cair em multa trabalhista. É exatamente o que eu falei. A área civil, ela é muito mais leve do que a trabalhista. A trabalhista não perdoa. Então, aqui em Brasília, por exemplo, no Distrito Federal, tiveram vários hospitais e várias clínicas que foram multados, multas altíssimas por pejotização. Porque eles simplesmente fizeram todos os funcionários abrirem suas PJs para contratar eles, e aí você corta várias questões de impostos, né? A gente sempre fala isso para vocês, que uma das coisas que mais vale a pena é vocês abrirem a sociedade, ainda que seja uma sociedade unipessoal de vocês, porque a quantidade de imposto que você vai pagar vai ser muito menor do que se você for um advogado autônomo. Então, eles cortam a grande parte dos impostos de INSS e várias outras questões trabalhistas que têm que ser pagas. E aí, o leão, ele não perdoa, porque ele vai querer retroativo todo esse valor. Então, tem que tomar muito cuidado para que a alta direção entenda o que significa uma PJ. Não é, a pejotização, ela é ilegal, né? A gente fala, parece algo que é comum, mas não é. A pejotização, ela é ilegal. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esses contratos, de lembrar a alta direção o que significa e o risco que eles estão correndo se eles escolheram aquele caminho. Se não for uma situação de PJ, né? Se fosse para ser uma situação de contrato seletista mesmo. Então, é importante fazer essa diferenciação. Às vezes, grande parte das vezes, há a possibilidade de que seja um contrato de prestação de serviços mesmo, que o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o psicólogo, o cirurgião dentista seja contratado por prestação de serviço. E aí, você vai tomar cuidado nos contratos que você vai fazer. Coisas que geralmente acontecem. Normalmente, quando é um contrato seletista, e isso é uma dica que é muito importante para vocês, é importante vocês conhecerem a contabilidade da empresa. Por quê? Você vai precisar muito de ter um diálogo aberto com os contadores que cuidam daquelas empresas. Isso a gente sempre faz questão de ter o contato do contador, porque é muito comum, por exemplo, em processos seletistas, como já vem direto da associação, da federação que seja, né, daquela área que a pessoa vai ser contratada, geralmente já tem um contrato que ele é pré-pronto para a pessoa entrar no trabalho. E aí é importante você revisar esses contratos e alterar eles para entrar de acordo com o que vai ser dentro daquela clínica que você está trabalhando.
É sempre importante vocês adaptarem esses contratos. Vocês não precisam tomar para si a responsabilidade necessariamente de cuidar de toda a contratação, principalmente quando a gente fala sobre a relação com a união ali que está trabalhando, né, a federação e tal, do grupo de empregadores, de empregados, desculpa, do grupo de empregados. Isso pode ser uma relação da contabilidade, mas geralmente a gente faz questão de sempre analisar esses contratos e alterar se for necessário. Algo que a gente sempre inclui também, seja seletista ou seja prestador de serviço, é importante vocês colocarem sempre um termo de confidencialidade e sigilo para todos os funcionários que trabalhem naquela empresa. Por quê? Geralmente, todos os dados de saúde, e aí já entra numa questão de LGPD mesmo. Geralmente, todos os dados de saúde são dados muito sensíveis. E ainda que todas as profissões tenham, dentro dos seus códigos de ética, sobre sigilo da profissão, é importante que isso fique muito claro para todos os funcionários e que o modo de operação daquela clínica ali, ela não seja passada para frente e que aquilo ali é uma questão de sigilo do funcionário e que, inclusive, dependendo da situação, aquilo ali pode significar uma rescisão imediata do contrato de trabalho, uma rescisão justificada por abrir o sigilo daquela situação. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam, até pela forma como tudo é passado. Um dos melhores exemplos que eu e a Thaís a gente tem, inclusive que fez a gente enxergar a importância de treinar, de fazer de treinamentos com as equipes, tem a ver com a abertura de sigilo em momento impróprio. Vou contar a história. O que aconteceu? Um dia, um cliente nosso, ele veio contar uma situação que ele passou, que ele queria demitir a secretária dele. É uma secretária que estava grávida, o que já é uma situação que a gente sabe que já tem que ser tratada com muito cuidado. E aí é algo que a gente sempre fala. Parabéns pelo dia do advogado. Eu falei, parabéns para todos os advogados, hoje é nosso dia, né? Parabéns pelo dia de hoje para todos os colegas que estão aqui acompanhando a gente. Então, quando você vai tratar sobre questões que envolvem funcionárias grávidas, todo mundo já sabe que você precisa de um enorme cuidado. Esse foi um cuidado que ele sabia que ele tinha que ter, mas ele queria demitir essa funcionária porque ela tinha aberto uma situação que era sigilosa. O que aconteceu? Ele precisava de uma resposta da paciente dele, sobre um tratamento que estava acontecendo e a paciente tinha até o dia X para responder se tinha dado certo, se não tinha dado certo, se estava tudo bem. E aí, ele pediu para a secretária ligar para essa paciente para perguntar se estava tudo certo, porque ele precisava dessa resposta. Era o dia seguinte ao dia que a paciente deveria ter avisado e não avisou. O que geralmente também é bem comum. E aí ele pediu para a secretária, então, ligar e pedir a confirmação. A secretária ligou e quem atendeu não foi a paciente. Então, ela deixou um recado. Olha, aqui é a secretária da clínica tal e tal e tal. A gente precisa da resposta do procedimento X. Só que o procedimento X que a paciente estava fazendo, ela estava fazendo sem que ninguém soubesse que aquilo ali estava sendo feito. Então, para a paciente, era uma questão bem sigilosa. Não que ela tenha dito isso para o médico. Olha todo o complicante da relação e como falta de comunicação é uma situação que é complexa, né? Então, eu até falei para vocês em relação a isso, sobre responsabilidade do paciente e tal. Semana passada a gente abordou um pouco mais sobre isso. Mas a paciente, ela não tinha dito pro médico que só ela, que ninguém da família dela estava sabendo. E a secretária recebeu do médico a informação de que ela precisava colher uma informação de uma paciente. Então, o que ela deixou o recado e estava esperando retornar. A paciente ligou pé da vida pro médico
falando que ninguém da família dela sabia que ela estava fazendo aquele procedimento ali, que ele abriu o sigilo dela, que ela ia processar a clínica, que aquilo ali era um absurdo. E aí o médico, consequentemente, ele colocou toda a culpa na secretária, falando que ela abriu o sigilo e que aquilo ali era um absurdo e como que ela tinha feito isso, sendo que o que a secretária fez foi seguir os passos que o médico deu para ela. É muito difícil você esperar de alguém algo que você não ensinou. E aí eu e a Thaís, a gente entrou no meio desse caos e tinha que resolver o caos. E aí esse é um momento que é importante de se ter calma e paciência. Por quê? Tem vários gargalos nessa relação que precisavam ser consertados. E são gargalos que vêm desde da relação do profissional com a paciente até a relação do profissional com o empregado dele, né? E aí a gente falou, olha, e lembrando que a funcionária estava grávida. A gente entende que realmente teve uma quebra de sigilo, só que o seu contrato ele não fala nada sobre isso com a sua funcionária. O seu contrato não fala nada sobre termo de sigilo, de confidencialidade da empresa, não teve nunca nenhum treinamento, então não tem justa causa para demiti-la. Você demitir uma empregada grávida, você vai ter que pagar muito caro para isso. Não é que é impossível, também isso é algo importante, principalmente falando sobre demissão de pessoas grávidas. Não é possível você demitir uma mulher grávida sem justa causa, gente. É possível, só que você vai pagar muito caro para isso, para que isso aconteça, porque ela tá resguardada pela lei, pela situação em que ela se encontra. Então, a gente teve que apaziguar aquela situação e falou, olha, eu acho que seria interessante a gente fazer um treinamento com todos os seus funcionários. Primeiro, a gente não vai direcionar a situação somente àquela pessoa que passou por isso, mas a todos os seus funcionários para eles entenderem como que a clínica funciona e a importância das questões de sigilo. E foi nesse momento que teve o nosso primeiro treinamento em uma clínica que a gente nem imaginava isso como uma possibilidade de serviço. Isso já tem muito tempo. Foi muito interessante porque foi a primeira vez que a gente enxergou que o nosso serviço da consultoria do biodireito, ele não se resume somente a fazer o contrato, a fazer o termo de consentimento, que na verdade esse serviço que a gente faz, ele tem que ir além, porque de nada adianta eu fazer um termo de sigilo para os funcionários se eles não entenderem o que aquilo ali significa. E o fato de que hoje em dia a gente tem que ter uma guarda dos dados e que isso é responsabilidade da empresa. Tá vendo como é importante vocês enxergarem todas essas questões de direito civil, direito trabalhista, quais são as implicações empresariais, enfim, financeiras para a empresa. Então, é sempre importante agregar todos os seus conhecimentos, principalmente nos momentos de treinamento, claro, porque você vai ver isso, mas também para avaliar os riscos que estão ali naquela relação. De direito trabalhista em si, eu posso te dizer que existem, que não é necessário você entrar muito a fundo, olha, não é necessário necessariamente, eu ia falar. Não é essencial que você saiba tudo de trabalhista, não é isso. É importante que você tenha um bom conhecimento de direito trabalhista. E principalmente pelo fato de que trabalhista tem mudado muito nos últimos tempos. Então, a gente teve a promulgação de uma última lei que trouxe uma flexibilização muito maior. É importante vocês acompanharem as normativas. Dentro desse momento de pandemia, inclusive foi algo que a gente trabalhou no nosso curso, foi essa questão trabalhista, porque tiveram várias medidas provisórias que alteraram as normativas. Eu lembro até que quando saiu algumas MPs, eu falei pra Thaís, meu Deus, rasgaram a CLT com essa MP. Porque a gente tá vivendo um momento que ele é muito particular, mundialmente falando, né? E há uma necessidade de adaptação das nossas normas trabalhistas a essa nova realidade. Então, as MPs que vieram, elas precisaram ser muito bem estudadas e estruturadas nesse novo momento em que a gente está vivendo. Então, o seu conhecimento de trabalhista, ele também vai se moldar para o momento em que a gente vive.
No momento pós-pandemia, sem dúvida alguma, a gente também vai ter novas promulgações de leis. Por quê? Houve uma reconfiguração social para as novas formas de trabalho. Então, primeiro que a pandemia, todo mundo já percebeu, principalmente aqui no Brasil, né? Aqui, já rasgaram a CLT desde a reforma. O trabalho intermitente é desumano. Houve novas formas de trabalho e, inclusive, a possibilidade de terceirizar trabalhos fim, o que não permite pejotização. Isso é algo também muito importante de tratar com vocês. Mas eu vou trazer pejotização numa live exclusiva, tá? Pra gente falar sobre pejotização e os cuidados que a gente tem que tomar em relação a isso. Hoje é mais uma introdução mesmo da situação toda. Então, voltando para esse momento de pandemia, a gente precisa lembrar que as MPs que saíram, elas alteraram muito a situação do trabalho e isso vai continuar durante um bom tempo. A gente já percebeu que a pandemia... Eu não sei se vocês lembram. Lembra quando a pandemia ia durar 15 dias no Brasil? Não sei se vocês lembram. Teve um decreto, Brasília, o Distrito Federal foi um dos primeiros estados da federação, né, a decretar sobre a paralisação de todas as atividades, e era uma paralisação de 15 dias, bons tempos. E aí, claro que muitos decretos vieram daí e muitas coisas aconteceram desde então. Mas naquele momento ali, a gente achava que a pandemia ia ser uma coisa muito pontual. E não vai ser. E o fim da pandemia não vai ser de um dia para o outro. Porque a gente já sabe que ainda que tenha a vacina, inclusive hoje teve o registro da vacina lá na Rússia, eu não sei se vocês viram, se chama Sputnik 5, alguma coisa assim. Teve o registro da vacina, mas ainda com a existência da vacina, precisa vacinar 7 bilhões de pessoas, gente. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Você precisa vacinar, no mínimo, a maior parte da população. No mínimo. Então, assim, ainda com a existência da vacina, as consequências da pandemia, elas vão durar aí 2 anos, ainda que acabe, né? E isso vai envolver as questões trabalhistas também. O Fernando falou sobre essa questão do sigilo. Em sua opinião, o sigilo do tratamento é absolutamente sigiloso? Digo, haveria necessidade de o paciente informar o desejo do sigilo? Então, não. O paciente, uma coisa. Vamos lá. O sigilo, ele não é opcional. O sigilo do tratamento, ele é 100% a favor do paciente. Isso está em todos os códigos de ética de todas as profissões de saúde. O sigilo do tratamento, ele tem que existir entre profissional e paciente. A possibilidade de quebra de sigilo é no caso de incapacidade do paciente, ok? Que é algo também que a gente vive em relação ao tratamento do Covid-19, porque a incapacitação dos pacientes é muito alta quando eles são entubados, né? Nesse caso, eles são entubados, então eles não conseguem mais opinar. E a dificuldade dos profissionais de saúde, nesse caso, é que eles não têm acesso aos pacientes. Olha, eles não têm acesso aos pacientes e às famílias para tomar decisão. Porque quando você recai no momento de incapacidade do paciente, você tem que recorrer a um responsável. Geralmente o responsável é um familiar. Aí vai depender sobre o estado civil da pessoa. Aí, se ele for casado, vai ser o cônjuge que é o responsável. Se ele não for casado, os pais, os filhos, tem que ver quem vai ficar como responsável daquele paciente. Mas o sigilo, ele não é uma opção do profissional. Ele é eticamente uma obrigação de todos os profissionais da área da saúde, viu? Mas desconfio muito aí dessa vacina, Aciane. Tem né, essas vacinas, os tratamentos, como eles estão surgindo agora, principalmente a vacina, ela é muito complicada por causa de todo o contexto que a gente vive, né? Mas vamos ver aí como que vai se desenvolver. A gente tem várias leads no Brasil. Eu sei que a vacina que está sendo testada aqui no Brasil é a vacina inglesa, né?
é ela que está sendo trazida para teste na USP. Inclusive no Distrito Federal, se não me engano, também pela Universidade de Brasília, já estão acontecendo várias pesquisas envolvendo também a vacina de Oxford. Mas, gente, hoje em dia a gente tem uma globalização muito grande e não se iludam em achar que a gente não toma medicamentos que são russos, chineses, indianos. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores importadores de medicamentos indianos que existe. E lá na Índia, as normas deles sobre quebra de patente, sobre tudo que envolve patente, é muito diferente do que a gente tem no resto do mundo. E a gente importa muito medicamento indiano. É porque as pessoas não sabem da onde veio o medicamento. Mas a gente toma. E quando eu falo o SUS, eu tô falando do Programa Nacional de Imunização, que é da onde a gente toma as vacinas. Então há uma possibilidade muito grande de você já ter tomado vacinas indianas, chinesas, russas, e você às vezes não sabe. Então existe também um preconceito muito grande, uma estigmatização muito grande por causa das matérias que estão surgindo, mas o SUS, ele é um grande importador de medicamentos do mundo todo, viu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Parece que a chinesa também está sendo testada em São Paulo. Sim, é verdade, Ciane, a chinesa também. Numa situação dessa, seria interessante ter no contrato um campo de autorização para comunicação a outros familiares? Depende, porque o que você está falando é do contrato entre o profissional e o paciente, certo? Certo, Fernando? Então, existem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado em relação a contrato. Quando a gente fala de contratos, a gente precisa colocar o máximo de informações ali possível. Mas, como a gente já tem uma gama de códigos, códigos de ética e algumas normativas, ainda que administrativas, a responsabilidade do profissional para com os pacientes, inclusive com seus funcionários também, ela não vai se alterar em relação ao código de ética. Então, nesse caso de sigilo que eu tô falando, tem a ver principalmente um termo de sigilo com os funcionários. Então, por exemplo, uma secretária que ela não é da área da saúde. Então, ela é a secretária que ela vai fazer o agendamento, ela vai organizar a agenda do profissional da saúde e, às vezes, faz até uma parte administrativa financeira, dependendo do tamanho da empresa. Ela tem que ter a noção de que ela trabalha com dados muito sensíveis e que ela não pode abrir o sigilo daqueles tratamentos para outras pessoas que não seja o paciente. Agora, algo que é muito comum, inclusive até passou aí sobre laboratórios, que a gente estava falando sobre cultura da oralidade, e o fato de que alguns laboratórios também não firmam contratos. Algo que é muito comum, e muito comum principalmente em laboratórios, é o fato de que às vezes não é o paciente que vai lá pegar o resultado do exame. Às vezes na verdade é o marido, enfim, a pessoa que tá, o namorado, é outra pessoa que vai lá pegar o resultado do exame. E aí, uma pergunta que sempre nos fazem é, ok, vocês falam sobre sigilo e tal, e essa é uma questão prática do dia a dia. Como que a gente vai resolver isso, então? Como que eu vou, então, disponibilizar eu posso disponibilizar para outra pessoa? Ou a paciente tem que ter me dado uma autorização? Então, o certo é que a paciente dê uma autorização expressa para que outra pessoa pegue o resultado. Geralmente, se você trabalha para uma clínica que vai envolver, por exemplo, pegar resultado ou outras coisas assim, é importante que esteja ali no contrato com a paciente de que somente ela pode pegar o resultado daqueles exames. E que se outra pessoa for pegar o resultado do exame, que tenha se dado uma autorização expressa da paciente para que outra pessoa vá pegar o resultado. Porque senão você tem uma quebra de sigilo. E você pode se negar de entregar, sim, só que aí você cria, às vezes, uma rusga com o paciente, né? Mas você pode se negar de que outra pessoa pegue o resultado do exame que não a paciente. Entendeu?
a não ser que seja um menor de idade e já tenha essa autorização. Sobre a vacina chinesa, nem sob ameaça armada eu tomo isso. Cuidado, Fernando. Cuidado, Fernando, com a nossa estigmatização em relação a vacinas que não são com vacina chinesa e tal. Se tá tendo alguns testes, claro que é tudo muito delicado o momento que a gente está vivendo. Eu, pessoalmente, eu prefiro que finalize os testes e que se passe um bom tempo, porque além da gente não saber qual é a reação da vacina e se ela é efetiva, tem o fato dos efeitos adversos da vacina e da doença, né? Porque a gente não sabe quais são os efeitos a longo prazo de toda essa situação que a gente está vivendo. Não se sabe se o Covid, ele afeta outras questões que a gente nunca imaginou, né? A princípio a gente sabe, por exemplo, que há um problema grave respiratório, que pode ser nas vias aéreas superiores e pode acabar entrando nas vias inferiores, mas já existem algumas pessoas que estão com problemas hepáticos, então a gente não sabe ainda sobre os efeitos a longo prazo da doença nem da vacina. Eu sou uma pessoa cautelosa, então eu prefiro esperar um pouco, mas não é da onde vem a vacina. É para saber se vai funcionar, se não vai funcionar. E como os testes já estão acontecendo, então eu prefiro esperar. Numa situação dessa, seria interessante ter no contrato... Ah, tá, isso aqui eu já falei, né? O campo de autorização para comunicação dos pacientes familiares. Muitos equipamentos médicos vêm da China e da Índia, é verdade, muitos mesmo. A famosa mão de obra barata também. Assim, muitos laboratórios dão um formulário para entrega para outras pessoas e o paciente assina autorizando. Isso, quando o laboratório faz isso, é um resguardo do laboratório sobre a questão de sigilo. A gente às vezes não vê o que significa aquilo ali quando acontece. Mas o fato de o laboratório fazer obrigar o paciente a dar autorização de que outra pessoa pegue, ou então fazer com que a pessoa ela fale que ela foi autorizada a pegar aquele resultado, assinar, né, falando que ela foi autorizada pelo paciente, é exatamente se resguardando em relação ao sigilo. E ainda tem de levar o documento original do paciente. Sim, o laboratório tem feito muito isso. Vi um estudo chinês dizendo que a Covid poderia causar infertilidade em homens. Sim, já teve alguns estudos nessa questão de reprodução assistida do Covid. Eu já vi dos dois lados, falando que tem infertilidade para homem, infertilidade para mulher. Já vi também que não tem base ainda. Estão saindo muitos estudos e muitas pesquisas sobre o Covid ainda, né? Como eu falei, os resultados a longo prazo, eles ainda não saíram. Mas voltando aqui sobre a nossa questão trabalhista. Em relação ao Covid-19 e a questão trabalhista, o fato é o seguinte. Ainda vão ter... Desculpa, um pequeno espirro. Ainda vão ter muitas repercussões trabalhistas dessa área. A última que eu quero chamar a atenção de vocês nessa questão de pandemia foi o fato de que o STF entendeu que o Covid é uma doença ocupacional, algo que foi tratado pela MP 927, que depois foi editada pela 928, falando que a Covid não era uma doença ocupacional e o STF interpretou que é sim uma doença ocupacional. Dentro do universo da saúde, isso é um complicante enorme, gigantesco, e faz com que as empresas, em relação aos seus funcionários, principalmente funcionários da área da saúde, que se tenha um resguardo ainda maior em relação aos funcionários. Por quê? Como o Covid ele é muito fácil de ser transmitido, é muito difícil o que significa falar que é uma doença ocupacional. Vamos lá, aos poucos, né? Quando a doença ela não era necessariamente ocupacional, o Covid-19, o funcionário tinha que comprovar que ele tinha contraído o Covid nas dependências do estabelecimento. Tô falando de clínicas, tô falando da área da saúde, porque a gente trabalha na área da saúde. Isso é um complicante enorme e eu nem vou comentar
em relação aos profissionais que estão trabalhando direto com Covid-19, tá? Eu tô falando de outras áreas, não tô falando do pessoal que tá na linha de frente, tô falando de outras áreas. Então, vocês trabalham para um hospital, vocês trabalham para uma clínica, e aí ali tem os funcionários da área da saúde e em relação ao Covid-19. Ou seja, há uma separação dos pacientes que necessariamente têm o Covid-19 e a possibilidade daqueles pacientes ou mesmo de outros colegas terem o Covid-19. Quando ela não era uma doença ocupacional, quem tinha que comprovar era o funcionário. Falar, olha, sim, lá na clínica que eu trabalho não foi me dado os equipamentos de proteção individual. Lá na clínica que eu trabalho, não teve uma separação em relação aos cuidados dos pacientes que têm Covid, principalmente no hospital. Não teve separação das equipes, não teve separação nenhuma em relação a quem estava trabalhando com Covid e quem não estava trabalhando com Covid. Então, eu posso comprovar que há um nexo de causalidade de que eu peguei lá. Quando o STF declara que é uma doença ocupacional, uma das consequências, não é só essa, mas uma das consequências é que cabe agora ao empregador comprovar que o funcionário dele não contraiu o Covid nas dependências do estabelecimento dele. E isso faz com que você mude os fluxos, principalmente da entrada daquele funcionário no seu estabelecimento de saúde. Porque a gente tem que pensar no estabelecimento, ok? Então, nesse caso, se você trabalha para o estabelecimento, uma das coisas que a gente começou a fazer foi tabelas diárias para que quando o funcionário chegue, ele meça a temperatura dele, faz a testagem de 15 em 15 dias, até porque aqui no DF agora tem uma normativa e inclusive uma decisão judicial que obriga essa testagem a cada 15 dias para os enfermeiros, e aí na maior parte das clínicas que a gente trabalha, a gente ampliou para todos os funcionários, a testagem a cada 15 dias para ver se a pessoa tem ou não o Covid-19. E assim você começa a ter um cuidado maior para evitar que o funcionário contraia o Covid-19. Tá vendo como é muito mais delicado essa questão trabalhista relacionada à área da saúde? Ela tem especificidades maiores. E é importante vocês, quando nos perguntam, o que você precisa saber, o que eu preciso saber para trabalhar nessa área? Você sempre precisa focar nas especificidades da área da saúde. É muito importante vocês focarem nisso, porque, por exemplo, nessa área trabalhista, é importante você ter um conhecimento dos códigos de ética, é importante você colocar essa questão do sigilo, como que isso vai funcionar para o funcionário, se ele pode ou não liberar um resultado de um exame, se ele pode ou não falar com outra pessoa, precisa de autorizações expressas dos pacientes para que essa informação seja passada. Senão, há uma quebra de sigilo numa cadeia. E o fato do funcionário abrir, e aí voltando para a questão, né, finalizando a historinha que eu trouxe para vocês, algo que a gente conseguiu mostrar pro profissional de saúde que estava pé da vida com a funcionária dele, é o fato de que a responsabilidade da quebra de sigilo não era da funcionária, era dele. A cadeia demonstra que a responsabilidade do sigilo vinha dele e não dela. Ela, como secretária, não tem a responsabilidade sobre a guarda do sigilo como ele. E daí a importância de você treinar essa secretária para que ela passe a informação somente para a paciente. E a paciente estava certa de ter ficado brava, apesar dela não ter dado a informação para o médico, era um médico, né? Apesar dela não ter dado a informação para o médico de que o tratamento dela era sigiloso em relação à família toda dela. Mas o fato é que quem tinha que receber a informação era necessariamente a paciente. E a responsabilização é em cadeia aqui. Porque quem escolheu a secretária, e aí a responsabilidade inelegendo, é do médico. Então, ela abrir aquela informação faz com que o médico seja responsabilizado eticamente em relação à abertura do sigilo. Entendeu? Deu para entender melhor?
Bom, era isso que eu queria trazer para vocês. A gente, em questões trabalhistas, tem muitas peculiaridades ainda para trabalhar. Eu quero falar mais sobre pejotização com vocês, vou trazer isso em outro momento, porque esse é um assunto super delicado. A área trabalhista é uma área delicada como um todo, né? E precisa ter uma atenção particular e, principalmente, agregar conhecimentos anexos, ou seja, agregar os outros conhecimentos que vocês têm em relação à área civil, administrativa, ética, para que vocês consigam enxergar todos os riscos que estão acontecendo ali. E hoje, na comunidade do Biodireito, eu vou trazer para vocês o primeiro parecer que a gente fez em uma empresa, lá nos idos do início do escritório. O primeiro parecer que a gente fez foi sobre uma questão trabalhista que envolve a possibilidade de punição dentro da empresa. Como que você vai construir a possibilidade de punição para erros que acontecem dentro da empresa? Aí a gente fez um parecerzinho para conseguir criar categorias e como que aquilo ali vai funcionar. E aí eu vou contar inclusive para vocês como que a gente resolveu essa questão de uma forma que ficasse mais bem estruturado dentro da empresa, essa possibilidade sobre advertência oral, advertência escrita, enfim, eu vou falar melhor para vocês lá na comunidade do Biodireito. Então vai lá checar, porque eu vou colocar até o parecerzinho que a gente fez. Claro que eu vou tapar o nome da empresa e tal, para tomar cuidado, mas vou passar para vocês darem uma olhada como que a gente construiu isso há um bom tempo atrás, porque foi uma resolução sobre questão trabalhista. Como eu falei, a questão trabalhista ela é muito delicada e ela tem que ser muito bem trabalhada nas empresas, e a gente vai ver ainda boas mudanças que a gente tem que acompanhar, então tem que ficar atento com essas mudanças. Ainda no decurso da pandemia e no momento pós-pandemia. E pós-pandemia que eu digo ainda depois que terminar tudo isso, a gente ainda vai ter reflexos desse momento atual no futuro. A própria forma de trabalho vai mudar. Então, o teletrabalho, tudo isso vai ter que ser muito bem reestruturado no universo trabalhista. É isso. Tenha uma ótima terça-feira. Eu queria convidar vocês, hoje, dia 11, eu tenho às 7 horas uma live para falar sobre coparentalidade e reprodução assistida. É só você ir lá no meu Instagram profissional que você vai ver. E é isso, pessoal. Tenha uma ótima terça-feira e uma ótima semana. Tchau, tchau. E, claro, obviamente, para quem está aqui por último, feliz Dia do Advogado para todos nós. Hoje é nosso dia, a gente tem que ficar muito feliz e orgulhoso da nossa profissão.